Boa tarde a todos e todas que acompanham a partir de agora o lançamento do manifesto Vacina Já, em defesa da vida, da democracia e do emprego. Meu nome é Renata Miele, eu sou jornalista, integro o Comitê Central do PCdoB e me coube a tarefa de mediar esse importante ato de lançamento do manifesto, que é uma iniciativa do Observatório da Democracia, uma articulação que reúne as fundações partidárias com o objetivo de compartilhar informações, fomentar discussões e estudos na perspectiva da defesa da democracia, que está sob permanente risco nos últimos 2 anos, desde a posse de Jair Bolsonaro. Teremos conosco nesta tarde o ex-senador Cristóvão Buarque, representando a Fundação Astrogildo Pereira, do Cidadania, do economista Nilson Araújo, da Fundação Cláudio Campos, de Alexandre Navarro, vice-presidente da Fundação João Mangabeira, do PSB, de Francisvaldo Mendes, da Fundação Lauro Campos Marielle Franco, do PSOL, de Manuel Dias, presidente da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, do PDT, de Renato Rabelo, presidente da Fundação Maurício Grabois, do PCdoB, e Aloysio Mercadante, presidente da Fundação Perseu Abramo, do Partido dos Trabalhadores. O manifesto, que está disponível na íntegra no site do Observatório da Democracia e das Fundações Partidárias, é um chamamento à urgência de o país adotar medidas para enfrentar a crise sanitária, econômica e social. As fundações exigem a vacinação imediata de toda a população, a manutenção do auxílio emergencial e a adoção de medidas de estímulo à economia a partir do investimento público para enfrentar a crise e a construção de uma ampla frente que abra caminho para isolar e derrotar o presidente genocida Jair Bolsonaro. Para dar início a esse ato de lançamento, eu gostaria, então, de chamar o doutor em economia pela UNAM, professor da pós-graduação da UNILA, diretor das fundações Maurício Grabois e Cláudio Campos, membro do Comitê Central do PCdoB, nosso companheiro Nilson Araújo. Boa tarde, Nilson. Bem-vindo a esse ato de lançamento. Boa tarde, Renata. Obrigado. Primeiro, minhas saudações aos que estão nos acompanhando pelas várias redes. E meus cumprimentos aos representantes e presidentes das várias fundações que integram o Observatório da Democracia que estão aqui presentes. Nós lançamos esse manifesto num momento grave da vida nacional. Estamos sob o signo de 2 tragédias. Primeiro, o colapso da saúde em Manaus, que expressa, que condensa o que se espalha pelo Brasil inteiro. E se espalha de maneira bastante dramática. Pelos dados de hoje, já foram a óbito, já tiveram sua vida ceifada pela pandemia, 226 mil pessoas. E 9 milhões e 300 já foram contaminados pelo vírus. E é uma situação que é dramática porque nós temos apenas 2,7% da população mundial, mas temos 10,6% dos óbitos. Isso significa que alguma coisa de errado ocorreu aqui para poder ter essa diferença. Então, essa é a primeira tragédia, a tragédia sanitária, a tragédia da saúde. A segunda é a tragédia social. No momento em que se agrava a pandemia, agora na virada de ano, se suspende o auxílio emergência para mais de 60 milhões de pessoas que recebiam, e no momento que as pessoas mais necessitam, o governo simplesmente não dá alternativa, não dá continuidade, suspende o auxílio emergência. Essa tragédia social se agrava pelo desemprego. São 14 milhões de desempregados abertos, aquele que está procurando emprego. Mas, segundo o IBGE, tem mais 15 milhões e 300 que não procuraram emprego, mas gostariam de trabalhar. E não procuraram porque estavam recebendo auxílio de emergência ou porque estavam em função da pandemia. Então, isso significa o quê? Que nesse mês de janeiro, as pessoas que não têm uma renda, ou têm uma renda mínima, muito pequena, que não dá para sustentar a sua família, que vive na miséria, vai chegar acima de 30 milhões de pessoas. Então, são 2 tragédias. E essas 2 tragédias têm responsável. O responsável tem nome, tem sobrenome e tem endereço.
Jair Bolsonaro, que vive no Palácio do Planalto. É ele o responsável. Algum problema iria ocorrer com a pandemia, mas nessa gravidade ocorreu porque ele minimizou, subestimou e sabotou as medidas que deviam ser adotadas para enfrentar a pandemia. Nas medidas emergenciais econômicas, ele retardou o máximo que pôde. E no momento que volta a necessitar, ele simplesmente suspende, não dá nenhuma alternativa. Então, a responsabilidade básica por essa situação que o país está se chama Jair Messias Bolsonaro. Ele, hoje, foi ao Congresso Nacional, deu a sua mensagem, tentou capitalizar as coisas de positivo que ocorreram, mas simplesmente ocorreram porque o Congresso, porque a população pressionou e o Congresso tomou decisões. E ele agora, se não bastasse a sabotagem que ele fez o ano inteiro, o tempo todo, agora sabota a vacina. A atitude que ele vem tomando em relação à vacina é simplesmente um absurdo. Não dá nem para qualificar, porque dizem que não tem que tomar vacina, orientando as pessoas a não tomar vacina, tem que tomar tal de cloroquina. Bem, ele sabe que ele é responsável. E exatamente por isso que ele promoveu um dos maiores escândalos da história da República, que foi o que ocorreu no Congresso, nesses 2 dias. A imprensa divulga que foram distribuídos pelo governo de dinheiro público, através das chamadas emendas, 3 bilhões de reais para cooptar, não vou nem falar o termo mais apropriado, que é comprar, como eu sou um cara civilizado, vou falar cooptar os parlamentares para votar no seu candidato. Isso porque ele quer se salvar, quer se defender de uma atitude mais dura da população, do Congresso, em relação ao seu mandato. Tem saída, e nós vimos apontando essa saída desde o manifesto do ano passado. Nós propusemos o seguinte, desde o manifesto do ano passado, que o auxílio emergência devia se manter pelo tempo que durasse a pandemia. O auxílio emergência nem só mantém as pessoas vivas, como mantém a economia minimamente funcionando. O auxílio emergência, então, o que é que o manifesto propõe? Vacinação já, o auxílio emergência, e tomar uma atitude dura, cada vez mais enfática, no limite de defenestrar esse vírus que fecha o Palácio do Planalto. Era isso, muito obrigado. Muito obrigada, Nilson, pelas palavras e pela contundência que a situação exige. E eu queria chamar agora, para fazer uso da palavra, o vice-presidente da Fundação João Mangabeira, membro da Câmara de Mediação e Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas, foi secretário nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, ministro interino da Integração Nacional e membro do Comitê de Peritos em Administração Pública das Nações Unidas, o Alexandre Navarro. Obrigada, Alexandre, com a palavra. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham nas redes sociais e mídias que divulgam esse manifesto, esse trabalho do Observatório da Democracia. Aproveito para saudar o redator do nosso texto, do nosso manifesto, Nilson Araújo, saúdo o ministro Aloysio Mercadante, saúdo o ministro Manuel Dias, saúdo Francisvaldo Mendes, saúdo Renato Rabelo e saúdo, fundamentalmente, nossa mediadora Renata Miele. É importante esse ato para criar uma linha divisória. Nós vimos, Nilson já colocou alguns números, o Brasil tem, arredondando, 3% da população mundial e 11% dos óbitos. Óbitos registrados, 220 mil pessoas mortas, 220 mil famílias enlutadas. Isso é registrado. Provavelmente esse número, segundo a Universidade Federal de Pelotas, deve ser o dobro ou o triplo disso de pessoas que morreram devido à Covid, e não há registro disso, pessoas. E provavelmente esses 3% é muito maior. Isso é uma tragédia sem tamanho, e é uma tragédia sem resposta.
a resposta oficial de pessoas inaptas para a administração pública, as pessoas que hoje administram o país em todas as áreas, são inaptas para o que estão fazendo, são desqualificadas para administrar. Temos um quantitativo de 14 milhões de desempregados no país. Em 2021, a expectativa é que esse número até junho cresça para 21 milhões de desempregados. Temos 15,3 milhões de desalentados, pessoas que não procuram trabalho, ou não procuram porque a idade é muito avançada, ou porque não tem o primeiro emprego, ou pela Covid, ou porque não tem espaço para buscar ou conseguir emprego. 13,3 milhões de pessoas. E temos uma tragédia grave, uma tragédia que está crescendo e vai crescer em 2021, vai ser muito maior. Os miseráveis extremos, pessoas que têm uma renda per capita mensal abaixo de R$ 246. Hoje, temos 32 milhões de pessoas que recebem menos do que R$ 246 por mês, 8,9 por dia. Isso é uma tragédia. Essas pessoas, a tendência, a possibilidade, a condição dessas pessoas morrerem, dessas pessoas adquirirem a doença ou passarem momentos de fome, de miséria, de pobreza, de desalento, de descobrimento nas ruas é imensa. 32 milhões de pessoas de miseráveis extremos. Se olharmos os pobres, que hoje que eram no ano passado 53 milhões, provavelmente esse número vai crescer até 64, 65 milhões de pessoas. Isso é um absurdo. E qual a resposta desse governo inepto, incapaz, de pessoas que não conhecem a administração pública, nunca trabalharam, nunca fizeram uma licitação na vida, nunca fizeram um contrato, nunca conseguiram comprar vacina, nunca assinaram um papel na vida, são despreparados, não são competentes, não são capacitados para estar no lugares que estão. Apenas bravateiros, a exemplo desse senhor ministro da Fazenda, ministro da Economia, uma pessoa que só faz bravatas, que hora ou outra propondo soluções que não vai conseguir fazer, não vai fazê-las, porque é apenas bravata, e desconhece o país, desconhece a economia, desconhece o direito, desconhece a institucionalidade do país, desconhece o interior, as zonas isoladas do país. São essas pessoas que nós temos. O que faz? Numa questão absurdamente nunca vista, senhores. Mercadante, Manuel, Francis, Renata, Renato, Nilson. A comissão de orçamento, o prazo para ela se instalar é 15 de abril. 15 de abril do ano passado não foi instalada a comissão de orçamento. Nesse mesmo dia, obrigatório constitucionalmente dizendo, através do artigo 35 do ato das disposições constitucionais transitórias, é para chegar a lei de diretrizes orçamentárias ao Congresso, 15 de abril. Chegou em 15 de abril, mas ela foi votada somente no final do ano. Se não é votada até 17 de julho, segundo a Constituição, não pode funcionar, não pode parar o funcionamento do Congresso. E o orçamento, que é para chegar a 31 de agosto, tem que ser votado até o final do ano. O orçamento de 2020 não foi votado até agora. Acabou-se a discussão de orçamento. O PPA brasileiro, que planeja o país, que faz um projeto de longa distância do país, virou um perfil de 15 páginas, uma coisa deplorável por pessoas que não têm capacidade. E o que fizeram nesse orçamento? Ministro Mercadante, ministro Manuel Dias, Francis, Nilson, Renata e Renato, tiraram do orçamento de 2021 580 bilhões, 8% do PIB brasileiro, exatamente o valor que você teria que ter mantido para manter o auxílio emergencial. Há que se fazer alguma coisa, há que se ter alguma medida, há que se vacinar as pessoas. Diferentemente, os insumos autorizados para você investir para fazer pesquisa em insumos reduziram de 600 milhões para 300 milhões e agora apenas 93 milhões. E tem o Congresso uma responsabilidade grande, o Congresso, Câmara e Senado, responsabilidade grande.
Foi sancionada em janeiro a Lei Complementar 177. 2 vetos têm que ser derrubados. O primeiro é o que impede a colocação na reserva de contingência dos recursos de ciência e tecnologia. E o segundo é o que pega o recurso que estava na reserva de contingência da ciência e tecnologia em 2020 e coloca para rodar, para fazer pesquisa, produzir insumo, comprar EPIs, fazer vacina, fazer pesquisa com esses 4,8 bilhões. Esses 2 vetos o Congresso tem que derrubar. E tem que fazer, tem que avançar, e tem que ter coragem de ter discussão. Temos essas propostas que estão no Congresso, temos que começar a tributar grandes fortunas. 0,3% da população brasileira para você gerar 280 bilhões. Temos que tributar dividendos. Só Brasil e Estônia não tributam dividendos. Temos que tributar heranças transferidas por gerações grandes a por gerações que não são tributadas nada, minimamente nada. E temos que ter coragem de emitir bônus pelo Tesouro Nacional para ser comprado pelo Banco Central, para poder rodar a economia, fazer investimento, gerar renda, gerar emprego e retomar a economia do país, fazendo uma dívida intragoverno, não uma dívida privada. Temos que ter coragem disso, e temos que ter coragem de vacinar, e temos que vacinar toda a população. Não é esse discurso mentiroso, que em outubro 70% da população vai ser vacinada. Mentira, porque não tem capacidade de adquirir as vacinas, e a quantidade de vacinas é enorme. Agradeço a participação e devolvo, Renata, a palavra para os demais continuarem. Obrigado. Eu que agradeço, Alexandre, por você trazer, inclusive, muitos dados, o que é importante para ilustrar esse cenário difícil que nós estamos vivendo. Antes de passar a palavra para o próximo orador, queria agradecer as várias páginas e aos parceiros que estão transmitindo esse ato tão importante. Então, queria dizer que o ato está sendo transmitido pelo YouTube do Observatório da Democracia e pelas páginas de Facebook das fundações partidárias aqui presentes, da Revista Fórum, da TV 247, do Diário do Centro do Mundo, da TVT, Portal Vermelho, Rede PT, do Núcleo de Formação Política da Via Aidar, pela página do Fernando Haddad, pela página do Partido dos Trabalhadores e pela página do PCdoB, já, então, constituindo aí essa importante frente, essa rede, para que a gente dê alcance e visibilidade a uma agenda política tão emergencial e urgente que o país precisa enfrentar. Então, queria convidar agora o advogado e pós-graduado em Gestão Pública pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, membro da Executiva Nacional do PSOL, o presidente da Fundação Lauro Campos, Marielle Franco, Francisvaldo Mendes. Boa tarde, Francisvaldo. Boa Renata, quero aqui saudar a todos, principalmente os internautas que estão acompanhando a gente nesse ato importante do lançamento do Manifesto do Observatório da Democracia, que é em defesa da vida, da democracia e do emprego. Manifesto importante por quê? Porque com esse manifesto, nós que somos de todas as fundações aqui, o Aloysio Mercadante, o Manuel Dias, o Renato, o Nilson e o Alexandre Navarro, temos tido a preocupação de construir uma plataforma política que a gente possa expressar isso para toda a população brasileira, no sentido de construir a defesa do país, né? E por quê? Porque todos já falaram, que falou até agora, o Nilson e o próprio Alexandre, demonstraram o desmonte que é esse governo, né? É um desmonte absurdo que está sendo feito no Brasil, e é um desmonte que vem cada vez mais atingindo os mais pobres, né? Nós temos aí estudo da FGV em que pessoas na extrema pobreza, que vivem na extrema pobreza, vão chegar a 31,6 milhões de pessoas, né? Ou seja, é um número extremamente alto, e isso afeta cada vez mais a desigualdade, que já é patente no Brasil há anos, há séculos, né? E que a gente vem tentando, com o desenvolvimento, com governos que passaram tentando desenvolver com que o país crescesse e desenvolvesse a sua própria tecnologia. E o que nós
estamos vendo nesse governo? Que nós temos aí uma ideologia, que é a ideologia neoliberal, tentando, num momento totalmente adverso, em que se tenta aplicar uma política econômica num momento de pandemia que jamais visto na história mundial. Né? Nós estamos vendo aí vários países tentando enfrentar essa situação econômica, dando incentivo, tentando investir na própria indústria, investir no comércio, não deixar o seu povo morrer de fome. Infelizmente, o governo brasileiro não é isso que acontece. Ele está desestruturando o país, fazendo com que a miséria aumente absurdamente, fazendo com que venha a ideologia de cortar gasto público nesse momento que precisamos que tenha investimento, isso que o Alexandre fala de emitir moeda, é nesse sentido para a gente poder ter investimento do Estado para poder garantir a vida das pessoas. Não é outra coisa, é a vida. Não adianta você ter privatização, entrega do patrimônio público, deixar o livre mercado agir, se você não vai ter quem consuma, quem atue, quem se beneficie. Por quê? Porque vão estar mortos por conta de uma má administração, por conta de uma catástrofe, de um governo que não sabe o que está fazendo lá. Né? Tanto é que ele já admitiu isso, que não tem o que fazer, porque não tem o que fazer, porque ele não sabe o que fazer. Por que ele não entrega isso? Então, esse manifesto vem nesse sentido de a gente apontar que nós queremos realmente preservar e salvar o nosso país. O povo brasileiro é um povo que é lutador, está aí enfrentando a pandemia em ônibus lotados, no dia a dia, trabalhando, enfrentando de peito aberto, porque não tem outra solução. Ou ele enfrenta, ou morre de doença, ou morre de fome. Né? Então ele tem que enfrentar de todas as formas, e é isso que nós queremos que o governo atue para que preserve a vida, principalmente do povo trabalhador. Por isso que nós temos, no nosso observatório, nós temos debatido bastante, e com esse manifesto nós estamos apontando que era possível nós termos um complexo industrial da saúde em que não faltasse insumo. Né? Por quê? Porque se a gente for analisar os BRICS, né, que são os países subdesenvolvidos que formaram uma economia alternativa, que poderiam formar uma economia alternativa, todos os países têm vacina e o Brasil não tem a sua vacina. É uma briga danada para tentar construir, aí pegar insumos vindo de fora para poder invasar a sua vacina aqui dentro. Então, poderia ter uns insumos aqui, se tivesse um governo que aplicasse na ciência e tecnologia, que aplicasse no investimento da produção industrial farmacêutica, né? Que tivesse preocupação com o seu povo, porque no fundo é isso, não é só a questão de aplicar na indústria, mas ter uma visão e estratégia de defender o seu povo. E para defender o seu povo tem que ter investimento, não é a privatização que vai resolver isso, não é entrega de empresa estratégica, não é querendo ficar beneficiando o mercado, porque o mercado nunca foi solução para o povo brasileiro, é solução para alguns, para os banqueiros, e isso nós temos que demonstrar claramente. Então, por isso que nós entendemos que é importante esse ato de hoje, com todas essas fundações e com todos esses partidos, para que a gente possa mostrar que nós estamos preocupados em manter uma estratégia política de construção de uma nação. Então, eu quero aqui agradecer a todos, a presença de todos, e ficar aqui no meu tempo para mostrar que nós temos muito a fazer coletivamente junto na construção de uma sociedade alternativa e de uma construção de um país melhor. Exatamente, Francisvaldo, você chamou atenção para temas muito importantes, essa questão da proteção da vida, né? Até porque sem vida não tem economia, né? E nós estamos numa situação de total destruição do Parque Industrial da Saúde, e discute-se no âmbito internacional a possibilidade da quebra das patentes para a vacina do Covid, e o Brasil se aliou às nações ricas, rompendo uma tradição das nossas relações internacionais, colocando contra, né? Então, é muito importante tudo isso. Eu queria saudar a chegada do Cristóvão Buarque, que já está aqui conosco, mas vou chamar agora para fazer uso da palavra o ex-deputado estadual, ex-ministro do Trabalho e Emprego, secretário-geral do PDT Nacional e presidente da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, querido Manuel Dias, boa tarde para você.
Eu queria saudar a Renata e a todos os companheiros que estão participando desse evento. E cumprimentar agora o que chegou por último aí, nosso Cristóvão Buarque. E todos os presidentes nacionais das fundações. Eu acho que é um ato importantíssimo que demonstra que nós temos como prioridade a nossa unidade no campo popular, a fim de que se possa construir uma política pública que combata não só a pandemia, que ela é mundial, mas também é um governo incompetente, um governo que é neoliberal, que está fazendo aquilo que tentaram há muitos anos e nunca conseguiram, que é de desconstruir o Estado brasileiro. Sob o argumento de que iam gerar empregos, acabaram com o Ministério do Trabalho, legislação trabalhista, Previdência Social, e não veio emprego e aumentou o desrespeito aos interesses dos trabalhadores brasileiros. O momento de que nós estamos vivendo agora é patético. O Brasil está diminuindo o seu parque industrial, está diminuindo a sua importância decorrente de uma política de relações internacionais absurda e negacionista, e a falta de vacina. Só temos uma vacina, que é da Fiocruz. A do Butantan foi o governo de São Paulo que providenciou. Então, como é que nós vamos recorrer? Como é que nós vamos voltar a crescer enquanto a pandemia prospera no Brasil? Não há como o Brasil recuperar economicamente quando tiver o uso da máscara. A economia está subordinada à vacina, à liberação das pessoas para que voltem a poder trabalhar, exercer suas funções e suas atividades. Portanto, nós, da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, estamos incorporados com as demais fundações, porque temos que fazer chegar lá na ponta, na população brasileira, os absurdos que se cometem. Agora, com esta vitória na Câmara e no Senado, de um centrão corrupto que, historicamente, só prestou serviço a governos em troca de favores, em troca de liberação de fortunas. Segundo a publicação da imprensa, 3 bilhões de emendas foram liberadas para que votassem nos candidatos do presidente. Então, acho que está nas nossas mãos uma responsabilidade muito grande, historicamente a maior, para que a gente consiga unificando a oposição. Nós temos que cair na realidade de que não há como vencer e derrotar essa estrutura bem montada. Eles têm o controle da comunicação, eles têm o controle da mídia, eles têm o controle do dinheiro, do sistema financeiro, eles têm o poder de desinformar milhões e milhões de pessoas todos os dias. Nós não temos uma televisão nacional, ninguém tem. Nenhum partido, nenhum movimento do campo popular tem uma televisão que alcance o Brasil. Nem uma rádio. Então, nos cabe fazer essa pregação cívica de organizar, de nuclearizar. Porque enquanto o povo não tem acesso à informação correta e não se organizar para saber o porquê das coisas, nós vamos ainda, por muitos anos, viver esse momento trágico que nós estamos passando agora, ampliando o número de excluídos. Aí fala-se 30 que vão extrema miséria. Nós temos mais de 60 milhões de brasileiros que não existe o modelo do governo brasileiro. Moram mal, não tem política habitacional, não tem escola, não tem saúde, e vive aí num desconforto total. Um conformismo que é induzido por essa máquina que é a mídia nacional. Portanto, nós queremos ser parceiros. Vamos tentar fazer com que lá na ponta, se nós estamos lutando no PDT com prioridade agora a nucleação. Nós não queremos mais dizer que somos representantes do povo. O povo é que tem que se representar
pela sua própria militância, pela própria ação, se organizando e decidindo qual o sistema que deve ser aplicado. Nós defendemos e esperamos que o regime democrático seja mantido, devemos lutar por isso e dedicar todos os nossos esforços a fim de que a gente, no futuro não tão distante, possa voltar a exercer políticas públicas democráticas e de encontro aos interesses do país, da sua soberania. Obrigado a todos. Muito obrigada. Não poderia deixar aqui, como militante já há bastante anos, há muitos anos, da luta pelo direito à comunicação, pela democratização do Brasil, esse aspecto tão importante que o Manuel Dias trouxe do papel da desinformação e do monopólio privado dos meios de comunicação que impedem a sociedade e o povo de ter acesso à informação de qualidade, para que a gente possa, inclusive, fazer essa luta política tão importante contra as políticas regressivas do governo Bolsonaro e em defesa da vida. Queria, então, agora chamar o presidente do Conselho Consultivo da Fundação Astrogildo Pereira, o ex-governador do Distrito Federal, ex-ministro da Educação no governo do ex-presidente Lula e ex-senador pelo Distrito Federal, Cristóvão Buarque, para fazer uso da palavra. Boa tarde, Cristóvão, bem-vindo aqui ao nosso ato. Boa tarde a cada uma e a cada um de vocês que estão nos assistindo, a esse grupo formidável que está participando. E quero, de qualquer maneira, iniciar agradecendo ao Davi, funcionário técnico da Perseu Abramo, que conseguiu me colocar aí dentro, porque eu estava perdido. Eu assisto desde o início ouvindo, percebendo que eu não aparecia. Graças a um contato com o Davi, ele mostrou o caminho que me estava faltando. Então, muito obrigado, Davi. Quero falar de que daqui a alguns anos, quando essa solenidade for vista, as pessoas vão se surpreender. Como é possível dirigentes de partidos se reunirem, fazerem um manifesto, uma manifestação pela vacinação? Parece coisa de 100 anos atrás, quando havia, por causa do obscurantismo, do negacionismo, ainda saindo do século XIX, havia desconfiança da vacina. Mas é lamentável que esse é um país que vive de surpresas cada dia. E, felizmente, nós estamos aqui para surpreender quem nos assistir daqui a algum tempo, para dizer: nós queremos nos manifestar com clareza da necessidade deste governo que está aí tomar medidas imediatas para a vacinação. O manifesto que nós estamos lançando tem pontos fundamentais. Parabenizo o Nilson pela sua elaboração como a primeira pessoa, embora tenha colaboração depois de todos. Ele toca nos pontos fundamentais. Manaus, em primeiro lugar. Claro que Manaus é a cara mais visível desse governo maldito. Segundo, a mortalidade ou a mortandade, como está escrito, que poderia ter sido evitada. Nada fazia crer que íamos ter 230 mil mortos se tivéssemos feito o dever de casa. Terceiro, o obscurantismo que durante todo o tempo domina esse governo, especialmente a cabeça do presidente e a sua turma, que não acredita em vacina e acredita em cloroquina. Depois ele fala no atraso e nas incertezas que nós temos em relação às medidas emergenciais. A luta pela vacina deve ir junto com a luta pelas medidas de proteção àqueles que estão ainda mais pobres hoje do que antes. Depois ele fala na incapacidade de promovermos a solidariedade nesse país. É inacreditável, esse é um ponto que eu quero colocar. Esse governo não é capaz de liderar a solidariedade nacional. Eu sei que um país dividido tem dificuldade de construir laços de solidariedade, mas qualquer governo minimamente inteligente e sensível aproveitaria, entre aspas, aproveitaria a epidemia
para construir laços de solidariedade. E não fez. Até que tivemos alguns laços. Por iniciativa da mídia, por iniciativa de grupos, de sindicatos, o governo não fez nada em defesa de uma rede de solidariedade, laços de solidariedade. Por isso, nós estamos aqui, por mais surpreendente que seja, quando esse evento for olhado daqui a alguns anos. Mas queremos deixar para vocês, daqui a alguns anos, que nós não nos contentamos só com esse evento impedir a vacinação. Nós achamos que esse governo tem que sofrer impeachment. Não dá para continuar mais 2 anos com esse governo que ameaça o país. E as razões são tantas. Aqui mesmo, no que nós ouvimos, nós vimos razões que podem justificar o impeachment. A saúde é uma delas. Um governo que não consegue evitar 230 mortes por causa do seu obscurantismo, de sua incompetência, não merece continuar. É um risco muito grande. O segundo que a gente pode dizer são as ameaças à democracia, suas falas, seu comportamento ao longo do tempo, sua afirmação de que talvez não reconheça a derrota se sofrer em 2022. A corrupção da compra de votos para ganhar a direção do Congresso, a corrupção de sua família, não importa até se é dentro do governo ou fora, mas é contaminado tudo isso. O abandono às prioridades fundamentais desse país. Isso justifica impeachment. Esse governo abandonou a educação, a ciência e a tecnologia tão fundamentais como a gente está vendo hoje. O constrangimento do isolacionismo que o país sofre hoje do isolamento. Para não citar até outros, eu cito o governo Lula com Celso Amorim, que colocaram dar uma presença do nosso país no cenário internacional como nunca tivemos. Isso se esvaiu. Hoje nós estamos no outro extremo do descrédito. E, finalmente, o tratamento à imprensa. A maneira como esse senhor trata a imprensa justifica claramente um pedido de impeachment. Nós estamos aqui pela vacinação, mas nós estamos também aqui, pelo menos é o que eu acho, pelo impeachment. E, finalmente, eu quero dizer, aproveitando lideranças tão importantes desses partidos, que talvez esse impeachment que nós temos que lutar não saia. Por isso é preciso estarmos preparados para o impeachment em 2022, ganhando a eleição, impedindo a sua reeleição. E aí eu deixo aqui como final quase que um apelo para nós todos que sentimos uma irmandade ante esse governo, que o ideal seria que nós tentássemos nos unir desde o primeiro turno. Desde o primeiro turno com uma candidatura que já mostrasse a cara da recuperação das conquistas democráticas, desde lá atrás, em 85, até em 18. Eu sei que é quase impossível tudo isso, mas a ideia de que o segundo turno, uma maravilha que foi inventada, permitiria, eu acho que a gente não devia correr esse risco na medida em que a desunião no primeiro turno pode levar, como nós já vimos na última eleição, pessoas do nosso bloco que não apoiaram o Fernando Haddad, que fizeram o corpo mole ou votaram nulo, e terminamos com isso, deixando que se elegesse esse obscurantista que aí está, negacionista. Por isso, 3 coisas eu deixo aqui. A vacinação, nossa manifestação por ela. O impeachment, nossa luta por ele. E a unidade, para que em 22 não tenhamos a tragédia da reeleição do Bolsonaro. Eu saio com a esperança. E se estamos aqui juntos, podemos continuar juntos. Belas palavras, senador Cristóvão. Queria agradecer e dizer que essa palavra solidariedade muito importante. Eu queria aproveitar, então, para, em nome de todos e todas que estamos aqui, que estão nos acompanhando, milhares de pessoas acompanhando a nossa live, prestar a nossa solidariedade às famílias
de todos que perderam um ente querido para o Covid-19, né? Então, acho que nós estamos vivendo e o governo acaba criando um ambiente da naturalização da morte e a gente não pode achar que isso é natural, né? Então, nossa solidariedade a todos e todas que, infelizmente, perderam alguém para a pandemia e para a irresponsabilidade do governo Jair Bolsonaro. Queria, então, convidar para fazer uso da palavra o médico e ex-presidente do Partido Comunista do Brasil e atual presidente da Fundação Maurício Grabois, Renato Rabelo. Boa tarde, Renato. Boa tarde, meus companheiros, minha companheira Renata, minha saudação a todos e meus cumprimentos aos presidentes das fundações aqui presentes. Eu começaria pelo seguinte, o que reafirma nosso segundo manifesto. É um segundo manifesto em que 7 fundações se pronunciam. Eu começo pelo colapso da saúde em Manaus. Esse colapso ecoou como uma manifestação extrema no Brasil e internacionalmente. Revelou a dramaticidade da verdadeira tragédia vivida pela nossa gente. Com viva consciência patriótica e civilizatória, eu pergunto por que chegamos a tal extremo, onde irmãos e irmãs brasileiros morreram asfixiados pela incúria do poder público. O Brasil teve o pior desempenho na gestão da pandemia entre 98 países. Está relatado no nosso manifesto. Eu pergunto, na hierarquia da República, onde a solução se enganchou diante de uma pandemia tão devastadora? Em situação tão excepcional e decisiva para toda a nação, seu líder, com a principal responsabilidade de representá-la, assume plenamente a maior responsabilidade. Conduz, portanto, esse líder, o empreendimento para reunir todos os meios possíveis, humanos e materiais, sanitários e econômicos, para enfrentar a grande ameaça da pandemia. Mas eu digo, meus companheiros e companheiras, amigos e amigas, isso não aconteceu em nosso vasto país. A resposta do presidente Bolsonaro, desde a chegada do vírus, tem sido completamente ao contrário do dever constitucional e político do primeiro mandatário da República. Ele age negando a gravidade da pandemia, omitindo-se, desacreditando a ciência, até se prestando a ser um charlatão, investindo e divulgando em drogas sem nenhuma eficácia. Veja onde chegamos. Bolsonaro chega ao extremo de sabotar as medidas sanitárias destinadas a impedir a transição do vírus. Assume uma atitude aventureira, irresponsável, a realizar uma verdadeira campanha contra o uso da vacina. Ele volta, como disse o Cristóvão, ao século XIX. As únicas vacinas disponíveis no país estão fora da sua iniciativa. Ainda mais, agride a China, centro mundial de insumos para as vacinas. Não há, do seu governo, um plano nacional a fim de responder simultaneamente à crise sanitária e ao tombo econômico que estamos vivendo. Não há nenhuma medida até agora para substituir o auxílio emergencial, iniciativa que foi do Congresso Nacional, que terminou agora em dezembro. Não há plano de retomada do crescimento. Seu plano é a austeridade e as privatizações. Durmam com um barulho desse.
está, portanto, na contramão do investimento público, que é decisivo nesta fase de depressão econômica e desemprego estrutural. Não há outro caminho. Chegamos a uma situação desvirtuada, ameaçadora para todo o povo, que se enquadra em um crime de responsabilidade do presidente da República. Diante da ameaça, cresce a consciência coletiva. Diante, portanto, dessa grande ameaça, essa consciência coletiva de amplos setores da nossa sociedade brasileira começam a se manifestar, se levantam de forma crescente pelo impeachment. São mais de 60 pedidos protocolados na Câmara dos Deputados. Bolsonaro, diante dessa onda montante do impeachment, desnudando sua demagogia antissistema, cai nos braços do Centrão, o pior do sistema, para se blindar do impeachment. Mas os seus impasses só se agravarão. A luta pela democratização e pela reconstrução do país se imporão, não tenho dúvida disso. Quero agradecer e dizer para todos, estamos nessa luta de corpo e alma. Viva o nosso Brasil e vacina para todos os brasileiros. Muito obrigado. Obrigada, Renato, pelas palavras fortes. Exatamente, estamos vivendo a deriva de sob o comando de um presidente que ignora a Constituição, ignora suas tarefas, suas funções primordiais e, portanto, sim, comete crime de responsabilidade contra a vida e contra o povo brasileiro. Eu queria convidar agora o doutor em Economia pela Unicamp, o ex-deputado, ex-senador e ex-ministro de Educação, ex-ministro da Ciência e Tecnologia e também da Casa Civil, o atual presidente da Fundação Perseu Abramo, o Aloysio Mercadante. Obrigada, Mercadante, e a palavra está com você. Está com o microfone desligado. Obrigado você, Renata. Obrigado, saudar também todos os presidentes das fundações aqui presentes, nossos ouvintes. É um momento muito importante politicamente. E eu quero reforçar, não aquilo que foi dito, porque o fundamental já foi dito, mas eu queria lembrar que esse Observatório da Democracia, no ano passado, nós realizamos 24 eventos, num ciclo de debates sobre vida e democracia. E fizemos um manifesto público alertando o Brasil para a gravidade da crise e defendendo algumas iniciativas, como, por exemplo, o auxílio emergencial, que foi uma conquista das oposições no Congresso Nacional, não foi uma iniciativa do governo Bolsonaro, alertando para a importância de uma política para vacinação, uma coordenação pública, que fosse uma vacina pública e gratuita, de acesso o mais rápido possível, porque o futuro da economia também depende disso, e defendendo uma política de recuperação da economia, de superação do teto de gastos, de recuperação do investimento público, para a gente enfrentar o ano de 2020. Nós estamos voltando agora num momento ainda mais dramático. As pessoas que estão aqui têm uma longa história de vida, de militância política. Eu não me lembro de um momento tão difícil, ou talvez alguns raros momentos na nossa história política, que já são muitas cicatrizes e muitas realizações, um momento com tantas dificuldades que o Brasil enfrenta como agora. Não é que são só 236 mil mortes, é que as mortes no Brasil são 4 vezes superiores à média internacional. Manaus gerou entre nós uma indignação profunda. 78 pessoas morreram sem conseguir respirar, porque iam para os hospitais para respirar, e 430 pacientes estão sendo tirados de Manaus com uma cepa muito mais contaminante, muito mais agressiva, porque as providências não foram tomadas por um governo negacionista, obscurantista, que apostou no charlatanismo, que tem a coragem de vir a público e dizer não é obrigação do governo levar oxigênio para essas vítimas que estão lá sofrendo, ou fazer os investimentos para poder conter a epidemia, essa cepa em Manaus. Até a Venezuela andou 700 quilômetros de caminhão
O presidente Maduro está mandando mais oxigênio para Maduro. Artistas se reuniram para comprar oxigênio. Pessoas contribuíram para tentar salvar vidas. E o governo Bolsonaro disse que não é responsabilidade dele. É toda dele. Foi o negacionismo, o obscurantismo, a irresponsabilidade, a falta de planejamento e coordenação que levou o país a essa situação. Nós estamos voltando hoje porque a vacina é a segurança para enfrentar essa crise. O distanciamento social continua sendo a única resposta da medicina. E há uma exaustão, há uma dificuldade. Os governos estão intimidados de tomar essa atitude, estão recuando diante da epidemia, e todos os analistas apontam que a partir de março ela vai se agravar. No inverno ela vai se agravar, como sempre se agravou também em outros países. E nós estamos voltando ao patamar de mais de 1.000 mortes que nós tínhamos no auge da pandemia. É por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui também porque 14 milhões de pessoas estão desempregadas e 15 milhões estão desempregados, mas não procuram emprego. É uma multidão sem renda. E esse problema só não emergiu com a contundência social, com a gravidade da deterioração da vida, porque o auxílio emergencial proposto pelas oposições foi no valor de 320 bilhões de reais, 10 vezes o que é o Bolsa Família. E hoje não há nada. Há 5 anos que não há reajuste no Bolsa Família. E não há mais auxílio emergencial. As pessoas não têm como pagar o aluguel, o gás e comer, principalmente porque o índice de custo de vida cresceu 18% da alimentação doméstica no ano de 2020. Nós precisamos responder a essa multidão. Nós precisamos de uma política social, de investimentos para recuperar, investimento público para voltar a crescer e gerar emprego, e um auxílio emergencial para gerar demanda, reativar a economia e proteger os mais frágeis. Nós estamos aqui para dizer também o seguinte: quem é que vai pagar o ônus desse imenso custo fiscal? Porque houve um investimento significativo do Brasil no ano de 2020, graças à pressão das oposições. São os mais ricos. Nós temos que taxar lucros e dividendos. Só tem 2 países no mundo que não o fazem. Temos que reduzir injeções indevidas que foram amplificadas pelo Congresso Nacional de forma sem nenhum controle e razoabilidade. Nós precisamos ter progressividade no imposto de renda, taxar grandes heranças, taxar grandes fortunas. O Brasil precisa distribuir renda através da política fiscal para enfrentar a gravidade da crise, como a Europa fez na Segunda Guerra Mundial, como os grandes países fizeram em momentos difíceis da sua história. Então, nós precisamos de uma reforma tributária, que não está na pauta do governo. Hoje ele lançou 35 itens, que é desmonte do Estado, privatização da Eletrobras, a PEC emergencial, que vai agravar a incapacidade do Estado de regular e controlar a economia. Então, por tudo isso, nós estamos aqui hoje. Estamos hoje aqui também para dizer que não há saída para essa crise com esse governo. Nós estamos aqui porque esses partidos defendem o impeachment de Bolsonaro. E apesar do resultado da eleição da Câmara, e também no Senado, mas sobretudo da Câmara, nós vamos continuar lutando por impeachment, não vamos recuar. E só há um caminho, que é a mobilização popular, é aumentar a pressão política. E eu termino com um convite público. O nosso primeiro manifesto impactou pouco os partidos. A eleição municipal, nós avançamos pouco na unidade e no campo popular, como bem destacou o Manuel Dias. Nós não podemos repetir agora a mesma atitude. Ali é uma eleição pulverizada, teve alguns locais que acho que se passou de todos os limites a disputa. Nós precisamos pensar maior. E para pensar maior, nós temos que construir uma base de unidade sólida. Esse manifesto é um primeiro passo. Porque no programa a gente consegue avançar. No debate programático nós conseguimos avançar acima dos interesses partidários ou das lideranças. Então eu termino com um convite público. Que os presidentes de fundação convidem os presidentes dos partidos, as principais lideranças dos partidos, a principal liderança do partido, os presidentes do Conselho das Fundações e os presidentes das fundações. Vamos fazer uma primeira reunião. Uma reunião para discutir 2021, discutir essa pauta emergencial. E quem sabe, a partir daí, a gente consiga avançar, não só no segundo turno, mas até do ponto de vista eleitoral, porque é legítimo que tenha mais um candidato no campo popular. Não temos segurança sobre isso. Mas não podemos, em função disso, criar divergências que não existem num momento tão dramático da história. A defesa da vida, da democracia, da soberania desse país depende da nossa unidade nesse momento. Então fica aqui o convite. Eu gostaria muito de ver numa mesa o Lula, o Haddad, o Flávio Dino, o Boulos, o Ciro Gomes, o Roberto Freire. Vamos sentar juntos e vamos pensar uma ação unitária para enfrentar a gravidade desse momento. As fundações estão mostrando que é possível essa unidade.
que é possível um manifesto, que é possível uma atitude. E fica aqui o convite e a convocação para a gente avançar nessa direção. É isso. Obrigada, Mercadante. Acho que o seu convite é, na verdade, uma convocação a todos por essa unidade necessária para que a gente possa defender a vida, a democracia e o emprego no nosso país, né? Nós, com isso, chegamos ao final do nosso ato. Acho que foi um ato riquíssimo de posições políticas muito contundentes para enfrentar esse momento político, riquíssimo de informações e olhares sobre esse momento que nós estamos vivendo. E eu queria, então, agradecer a todos e todas que nos acompanharam aqui até agora e pedir que divulguem esse manifesto e ajudem a, no dia a dia, fortalecer a luta pela vacina, pela manutenção do auxílio emergencial e pela construção de uma ampla unidade contra o governo genocida de Jair Bolsonaro. Queria, então, agradecer a Luísio, Renato, Alexandre, Francisvaldo, Manuel Dias, Nilson, Cristóvão, que estiveram aqui conosco, e levantar a palavra de ordem mais uma vez: vacina já, em defesa da vida, da democracia, do emprego, e fora Bolsonaro, impeachment, para que a gente possa concretizar essas outras bandeiras de luta. Uma boa tarde a todos e todas, e assim a gente encerra aqui o ato do Observatório da Democracia para o lançamento do nosso manifesto. Obrigada, gente.